Eu quero retomar agora o assunto de Estados Unidos, Donald Trump, que deve fazer a sua participação em breve, né, ali naquele evento que está sendo feito pelos republicanos. E eu quero receber aqui para falar um pouquinho sobre essa expectativa, sobre convenção, sobre também de que maneira que isso muda o cenário político nos Estados Unidos, o professor Marcos Vinícius de Freitas, da Universidade de Relações Exteriores da China. Professor, prazer recebê-lo, conversar contigo novamente. E eu queria já te perguntar sobre as últimas pesquisas que foram divulgadas pela imprensa americana. Uma das telas traz ali uma comparação de como seria o embate entre Joe Biden e Donald Trump. A gente pode até colocar na tela para a nossa audiência acompanhar. Lá em julho, 3 de julho, os números apontavam que Joe Biden estava com 48% contra 50% de Donald Trump. Se a gente levar em conta agora, o número de Biden baixou 1% e de Donald Trump subiu 2%. Aí, eles fizeram também uma pesquisa colocando a Kamala Harris, a vice de Joe Biden, nesse páreo. E a Kamala Harris, ela já aparece num primeiro momento com 48% das intenções de voto, diante de Donald Trump com 51%. Essas estimativas, elas podem mudar o movimento eleitoral, principalmente do lado dos democratas, depois daquele ataque que Donald Trump sofreu no fim de semana? O que o senhor acha disso? Boa noite. Eu acredito que o ataque, o atentado ao Donald Trump, que já o tornou aí, isso é um fato, um candidato que entrou para a história dos Estados Unidos, isso, por mais que se tente, é algo irreversível nesse processo todo, em razão daquilo que aconteceu. Então, historicamente, o lugar de Donald Trump já está separado, mesmo que ele seja um péssimo presidente, mas como um candidato que sofreu um atentado, isso a gente não pode retirar daquilo que aconteceu. Mas o fato é que, diferentemente daquilo que a gente observou, por exemplo, no caso brasileiro, existe uma rejeição grande a Donald Trump e difícil de vencer em alguns casos, porque isso não transformou, como poderia ser esperado, num mártir ou num herói nacional. Claro que para a base republicana, isso ainda fortalece mais o discurso, e nós vemos, por exemplo, na convenção se tem falado muito a respeito da importância de utilizar este momento para convencer a opinião pública norte-americana a votar não só em Donald Trump, mas também garantir que o controle do Senado e da Câmara de Deputados fique debaixo do Partido Republicano para que ele possa efetivamente atuar, porque senão vai ser uma repetição daquilo que se viu no mandato anterior. Agora, o fato é que Joe Biden, agora com Covid, pode ser que o Covid seja aí o elemento que venha a ser utilizado como desculpa com relação a um problema de saúde do presidente Biden de concorrer, mas é algo inusitado você ver um partido político querendo retirar um candidato que eles apoiaram até agora, passou por todas as convenções primárias, e ser retirado justamente por causa da atuação no debate. E a gente viu que a deterioração da saúde de Joe Biden tem sido muito aparente a olhos vistos nos últimos 4 anos. O que vai definir, de fato, se Biden será candidato ou não, é a questão dos doadores de campanha. Se os doadores de campanha acharem que ele não tem condições e os fundos secarem, aí é que o partido vai ter de realmente avaliar o que pretende fazer. Agora, professora, a Dora Kramer também participa conosco hoje. Ela queria fazer uma pergunta para o senhor. Já vou incluí-la na nossa conversa para dar tempo de todo mundo participar. Vai lá, Dora, por favor. Boa noite, professor. Olha só, esse discurso de hoje, pretensamente um discurso de união, ainda que ele seja mesmo um discurso não só em união em todo dele, mas um discurso de conciliação do país, o senhor acha que esse é um movimento apenas tático, ou seja, tem prazo de validade, ou pode ser isso se traduzir numa inflexão e, de repente, Trump se transformar num conciliador? Difícil, né? Porque não é da personalidade dele. Ele teria de ter tido uma manifestação divina também nesse atentado, mas a gente pode levar em consideração de que, considerando o fato de que a bala estava direcionada na cabeça dele, ele praticamente ali nasceu de novo, né? Então, para quem acredita em milagre, isso pode ser para ele um grande milagre, um ato de reconversão, justamente para que ele entenda de que a mensagem dele precisa ser alterada justamente para ser o presidente conciliador. Mas o fato é de que ele é um candidato, nesse sentido, diferenciado porque ele sofreu um atentado.
E isso faz aí, o coloca numa posição histórica diferente. Agora, se ele vai utilizar isto para tentar unificar um país que vem polarizado há bastante tempo, não começou agora essa polarização, Dora, isso vem desde a época do Bill Clinton, a gente nota que pode ser que ele não tenha esta vontade. Mas, de fato, se nós pensarmos que aquilo que aconteceu for um caminho diferente que ele possa tomar, talvez seja algo aí para você ter um Trump mais paz e amor, né? Como a gente observou em alguns outros lugares, mas pelo histórico dele é difícil e parece que talvez não seja nem isso que a base queira que aconteça também. Cristiano Vilela, vai lá. Professor, boa noite. Professor, hoje nós vemos claramente que Joe Biden ele está, no mínimo, com condições duvidosas de permanecer efetivamente em campanha e de efetivamente cumprir o mandato eletivo. Na sua avaliação, houve um erro de reconhecimento, um erro estratégico do Partido Democrata e ainda há tempo efetivo de se fazer uma troca e de voltar a uma certa relação de normalidade? A troca seria algo inusitado, a gente não viu isso acontecendo no passado, né? Mas claro que todo candidato pode passar por uma incapacitação de ser um candidato na ocasião, isso é mais ou menos esperado. O grande problema é justamente aquilo que eu comentei, né? Se os doadores acham que o candidato que vai ser escolhido tem condições de vencer Donald Trump. O que o atentado fez, que é importante relembrar, até atenção àquilo que a Dora havia comentado antes, é que o atentado aumentou o nível de doação e de compromisso da base de Donald Trump a Donald Trump. E a gente sabe que a campanha americana é extremamente cara e quem tem mais recursos avança muito mais rapidamente nesse processo todo. Então, você trocar Biden vai ter muito... um aspecto fundamental é o dinheiro. E se começarem a achar que o dinheiro vai faltar por causa do Biden, não há dúvida de que a candidatura dele passa por uma dificuldade de fazer com que o partido continue confiando nele. Esse que é o grande desafio dele. Então, a situação de doença é complicada, é um fator difícil para ele vencer, mas a gente não pode esquecer, aqui uma coisa importante até de enfatizar, o oposto, né? Trump concorre contra Biden e Biden concorre contra o tempo. Esta é a grande diferença, né? A questão de Biden é concorrer contra o tempo, contra a idade. Esse que é o grande elemento que retira votos dele hoje em dia. Agora, professor, depois desse episódio do fim de semana, eu vi várias análises de pessoas comparando aquele cenário com o que aconteceu aqui no Brasil em 2018, com o ataque que sofreu também Jair Bolsonaro. Depois ele foi eleito. Alguns argumentaram que esse ataque que elevou ali o olhar sobre Jair Bolsonaro estava muito mais próximo do momento da eleição, diferentemente do que aconteceria agora nos Estados Unidos. Dá para fazer essa comparação? Ou as eleições americanas têm características que tornam o cenário mais desafiador para você cravar que Donald Trump poderia ser eleito diante deste episódio? Não há dúvida de que o cenário eleitoral muda um pouco, porque existe aí uma presunção, em razão do fato de que ele saiu vivo do atentado, de que pode ter aí uma perspectiva até escatológica com relação a Donald Trump, no sentido de que está sendo ali salvo para exercer um papel diferente. A gente sabe que tem muito grupo nos Estados Unidos que acredita também nesse tipo de situação. Então, isso é uma perspectiva que pode acontecer. Mas é diferente da eleição brasileira. O que aconteceu, e aqui é relevante de enfatizar, é que Bolsonaro não tinha tempo de televisão, era um candidato conhecido, mas não era tão amplamente difundido, como o atentado e a situação no Brasil lhe criou, né? Se você lembrar, você assistia a televisão e aquilo foi falado durante o tempo inteiro, claro, que foi um atentado, um candidato à presidência da República, algo que é raro de acontecer, embora a gente já viu em outros lugares. Esta situação de Trump acontece há 4 meses antes da campanha, é importante porque aconteceu justamente antes da convenção do Partido Republicano e o resultado nos próximos dias é que historicamente, o candidato republicano nas convenções tende a subir também de pontuação, porque justamente a população dá conhecimento, tem conhecimento da plataforma do candidato, da história do candidato, tudo aquilo que a gente vê dentro da convenção. Então, o atentado a Trump
lhe solidifica numa posição histórica, como eu mencionei, o candidato que sofreu um atentado na história norte-americana, mas isso não se reflete necessariamente que vai ser um grande elemento transformador que vai fazer com que Trump seja eleito. Até porque eu ouvi até um absurdo, né? Uma pessoa, um jornalista estava comparando a terceira Covid de Biden como sendo a mesma coisa que o atentado a Donald Trump. Então, você vê que as pessoas vão levar aí algumas interpretações dúbias nesse sentido, tentando traçar paralelos que não existem. Mas, de fato, o Trump se transformou nessa história toda, mesmo que não venha a ser eleito, num mártir eleitoral. Isso ninguém pode tirar. Este é o título que ele vai carregar para sempre.